aberto a debate. Eu peço só que as perguntas sejam bem objetivas, assim, porque, né, pelo tema e pelas falas, provavelmente a gente vai ter um debate grande aqui. Então, Barbim... Não, ele respondeu. Ah, tá. Pois não, Daniela? Boa noite a todos, meu nome é Pedro, sou aluno aqui da pós-graduação do curso de Filosofia em Estética Moderna e Contemporânea e tenho 52 anos. Me formei em violão no Conservatório de Música, com grandes dificuldades, começando pelo próprio curso, que é um curso historicamente elitista na cidade. Mas venho de uma família bem humilde, né? Uma família que inclusive não entendia muito bem o que fazia. Um cara que fica 4 horas dentro de um quarto estudando violão deve ser meio maluco ou não sabe o que está fazendo na vida. E nesse percurso passei por muitas greves, greves de 3, 4 meses. E dentro dessa necessidade, a necessidade de uma pessoa de classe média baixa, a sobrevivência sempre imperou nesse contexto. Por não ser um aluno performaticamente brilhante, não tinha bolsa para ir estudar, enquanto colegas mais organizados que eu, com mais possibilidades, tinham bolsa, tinham cartão da Caixa Econômica Federal e recebiam a sua bolsa e viviam, para um aluno, razoavelmente bem. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, eu tive que desistir do percurso, porque pelas dificuldades, e outra, eu tenho a residência na cidade de Pedro Osório, e essa residência para mim sempre foi um ponto de fuga, um ponto onde eu conseguia relaxar o suficiente até para perceber a importância do meu estudo. Bom, o que eu queria colocar no momento é dizer que eu não sou contra a greve. Eu não sou contra a atitude de achar que a greve é um instrumento errado. Inclusive é um importante instrumento. Mas hoje, como aluno de uma pós-graduação e retomando até o meu histórico, me coloco na mesma situação de antes, que eu estou praticamente na mesma situação. Tendo que concluir em 3 semanas um curso para conseguir seguir trabalhando. Não que esse curso me atrapalhe disso, não, mas é um envolvimento e toma tempo, toma os meus projetos individuais, e pensar individualmente também nesse contexto que está se vivendo, onde o nosso país está mergulhado num grande caos político, com problemas que nem nós sabemos o que realmente está acontecendo, grandes desvios de dinheiro e esse impasse total. Então eu queria colocar a minha posição de que a greve, no meu parecer, ela mais desmobilizou do que mobilizou as pessoas. Eu vejo assim que o pensamento político do nosso povo está muito atrasado nesse processo. As pessoas, no momento que entram em greve, em vez de irem para os debates, como no caso está acontecendo aqui, num espaço interessante, as pessoas vão simplesmente para casa e tiram férias. E depois a gente tem o problema de recuperar a aula mais adiante, provavelmente no verão, onde as pessoas inclusive não estudam, é uma mistura de férias com aula. E então a minha colocação é essa, eu queria ouvir uma opinião antagônica minha, que me colocasse com mais clareza qual é a verdade nesse contexto de uma posição grevista agora. Colocando meu problema, inclusive,
Mas vou colocar mais um probleminha que me surgiu nos últimos tempos. Eu tenho uma mãe com 85 anos, que só está sofrendo de um Alzheimer, onde ela perdeu a consciência da própria vida. Então ela não sabe nem que dia é hoje, que mês é hoje. E eu estou lá nesse meio com uma família que, de certa forma, não está dando a atenção necessária que ela precisa. E eu estou esperando esse tempo de conclusão desse curso para provavelmente entrar com uma ação na justiça para fazer a minha família ou prestar mais atenção nela ou levá-la para uma instituição onde ela seja melhor atendida. Então o meu dilema é esse. É um dilema pessoal? É um dilema pessoal. O meu curso também, ele não oferece bolsa de estudo, que é um curso de especialização. Então, além disso tudo, eu estou com um problema econômico. Então, é um problema imediato meu e eu, do meu patamar, na minha visão, eu não quero que tenha greve agora, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu não sou contra a greve. Eu acho um grande instrumento que a gente tem que tê-lo à mão, mas eu também acho que nós temos que dar um jeito de fazer as pessoas realmente se colocarem politicamente dentro desse processo. Não simplesmente fazer greve e ir para casa descansar. Então é isso aí. Obrigado pelo espaço. Valeu. Vou fazer blocos de 3 perguntas e depois a gente passa para as respostas. Então, na verdade, assim, primeiro eu queria começar, e aí, de forma muito respeitosa, assim, mas discordar de quando os professores pedir para que não coloquem mais que não entram em greve porque a greve prejudica os alunos, ou problematizar isso. O que prejudica os alunos é eu ir para uma aula, que eu sou estudante de agronomia, e não conseguir ter a mínima condição de entender a aula, porque se eu chegar no ônibus para o Capão do Leão, lá, às 8h30 para a aula, que é a hora que começa, eu vou sentar no fundo de uma sala com 110 pessoas na minha frente e não vou conseguir enxergar nem o slide do professor. O que prejudica é a gente não ter acervo na biblioteca. O que prejudica os alunos é a gente não ter professor o suficiente, é a gente não ter instâncias democráticas na universidade para definir um currículo da agronomia que hoje foi debatido só para ser aprovado da forma que tinha que ser aprovado por quem queria que ele fosse aprovado, que no caso eram os professores, sem uma instância de decisão democrática da universidade. Então são vários outros problemas que nos prejudicam. E eu entendo a preocupação, porque existem muitos alunos que vão se preocupar com a aula no verão, alunos, assim como os professores, ninguém quer aula no verão, até porque não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem cadeira, não tem condições de ter aula no verão. Mas a gente tem o COSEP e a gente tem a mobilização para garantir que, por exemplo, a gente consiga ter um calendário acadêmico que preserve um recesso em janeiro, que é o mês mais quente, e que a gente consiga ter um calendário regulado. Então, greve não é sinônimo de aula no verão. Greve é sinônimo de mobilização e de resistência pelos nossos direitos. E aí, colocar também, né? Eu acho que lá no FPR, o RU, essa semana, teve um dia que só serviu arroz e feijão. Todos os dias, porque não tem comida para o RU em função dos cortes de verba. E aí, eu dependo do RU. Se o RU da UFPEL fechar em função dos cortes de verba, eu não vou conseguir me manter na universidade. E a minha família não é uma família que não tem condições de manter os seus filhos na universidade, como muitos outros que dependem exclusivamente da assistência estudantil. Então, os estudantes que dependem exclusivamente da assistência estudantil para se manter, não vão conseguir se manter na universidade em função dos cortes de verba que vão cortar a assistência estudantil. Assim como aqui na UFPEL, a gente já viu que a gente vai perder o auxílio eventos que foi suspenso, não só por causa da greve dos servidores, mas porque não tem dinheiro para bancar que os alunos consigam estar participando de congressos, sejam eles acadêmicos, sejam eles estudantis. A gente não tem dinheiro mais para manter as atividades nas universidades em função do corte de verba. Então, só colocar assim, sobre o que o colega colocou da pós-graduação, assim, o colega da pós colocou. Uma das pautas do movimento estudantil é a assistência estudantil para pós-graduação. Porque a gente acredita que a gente tem que ter suporte para conseguir. As pessoas que não têm condições de se manter na universidade têm que ter suporte para ter o acesso completo à educação. Então, na greve de 2012, quando eu fui para Brasília pelo Comando Nacional de Greve Estudantil, a gente tinha lá
companheiros do movimento estudantil da pós-graduação, defendendo as pautas da pós-graduação de assistência estudantil para pós-graduação. Eu acho que é com luta que a gente tem que resolver esse problema. A gente tem que ter assistência estudantil para que os estudantes consigam se manter na pós-graduação. Tem diversos estudantes que não vão fazer a pós-graduação, porque se não conseguirem as bolsas para pós-graduação, não vão poder ter acesso a essa fase do ensino, porque precisam trabalhar. E aí, só para terminar assim, mesmo, a gente teve 12 bilhões para o corte da educação, fora os cortes da saúde. E a gente também tem aí a proposição da contratação de professores via organizações sociais. Eu e outros estudantes com quem estivemos conversando, a gente tinha ou está deixando de ter vontade de ser professor universitário. Porque a gente vê que essa profissão está sendo, com concurso público, com estabilidade e com a capacidade de fazer um trabalho dentro da universidade, está sendo extinta, está sendo ameaçado por essa proposta de contratação por organização social. E a gente vai para a Assembleia de Professores acompanhar e apoiar e ver que não há preocupação com os futuros professores que vão entrar na universidade, que não há preocupação com a defesa da carreira. E aí eu pergunto se não é com a greve, e se isso não é motivo suficiente para a gente entrar em greve, não é pauta suficiente, quais são as mobilizações que a gente vai propor? Porque eu estou vendo muita fala contra a greve e pouca proposta de mobilização, pouca proposta de luta. Boa noite, eu peguei a metade do debate, mas eu acho interessante que a gente pudesse colocar alguns parâmetros importantes para a questão das greves. Né? Já Aristóteles dizia que toda ação humana é uma ação política. O homem é um ser político dotado de capacidade de vida social. Mas a gente fica, esses debates nos esclarecem cada vez mais que claramente existem diversos tipos de política, em especial as políticas que estão a favor, né, daqueles que já possuem o direito, né, e que são, na maioria das vezes, comandadas por eles, e a política de outros, do não ser, daquele que ainda não conquistou os direitos plenos e que estão na busca por tais direitos. E aí entra o que a companheira Daniela falava agora, que são tantos estudantes que vêm para as universidades federais, que conseguem, depois de muito esforço e também de políticas públicas que ainda são sim bastante precárias, mas que facilitam o ingresso na universidade. O que o professor falava antes sobre a dimensão e isso que me chamou bastante atenção, e eu gostaria que pudesse, né, aprofundar nesse sentido, sobre a influência do mercado e aí dos poderes econômicos dentro da universidade. Porque percebe-se que existem grupos, né, com interesses específicos dentro da educação e da educação no âmbito geral, e que direcionam o nosso conhecimento, que deveria estar a favor daqueles que não possuem o direito de fato, né, que podem possuí-lo no papel, mas que não possuem de fato, e que muitas vezes simplesmente favorecem o poder da barganha daqueles que possuem o poder econômico e que transubstanciam todos os valores através do poder econômico, colocando-o como supremo, né, em toda e qualquer negociação. E fora de tal discussão estão as minorias, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades de camponeses tradicionais, que todos os dias se veem ameaçados. Agora, né, nosso país, a grande opção pelo agronegócio, Cátia Abreu e todos esses problemas que vêm aí, e também os cortes de verba de educação e saúde, a aplicação de verba no agronegócio que vem destruindo e matando a nossa terra brasileira cotidianamente, que as pessoas não se dão conta. E a universidade é um reflexo disso, né? Percebe-se jovens que entram na universidade com um fim último, que é o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho possui um a priori, que é o poder econômico. E dentro desse poder econômico, muitos de nós não estamos aqui. Até esses dias, lendo o Allier, quando ele trata os pobres, até eu não gosto muito de usar esse termo, porque existem outras valorações que não são as econômicas para essas comunidades, e lá pelas tantas eu me dei conta, eu estou dentro desse grupo. Né? Nós estamos dentro desse grupo, e muitas vezes nós nos colocamos de fora, né? E simplesmente não somos outra coisa do que, além de
o velho termo do pelego, muitas vezes, né? Que simplesmente estamos diminuindo o atrito que existe entre aqueles que estão em cima e aqueles que sofrem todos os dias a opressão, né? Principalmente do poder econômico. Eu gostaria que, se puderes aprofundar esse termo, né, das relações intencionais, né, do mercado dentro da universidade. E é bom, o que nós sofremos, nós vemos cotidianamente na precarização da universidade, né? Então, um pouquinho, era isso que eu gostaria de comentar. Bom, tem mais 2 inscritos, né? O senhor e aquela moça lá. Se quiserem, então, aproveitar, depois a gente então fecha o primeiro bloco. Boa noite, eu sou o Luiz Alan, sou professor na Federal do Paraná. E a provocação, eu sou ligado ao Sindicato dos Professores da Federal do Paraná, vim para um debate hoje que aconteceu na SUFPEL, que fala um pouco das condições, dessas condições de trabalho que a gente está vivenciando nas universidades. Eu queria fazer um pequeno histórico, vou falar da greve do meu ponto de vista, né? Primeiro, a gente passou, se eu olho do lado do umbigo do professor, a gente está tentando falar com o MEC há mais de um ano e não recebemos. Daí quando a gente diz para a categoria, gente, se quer discutir salário, ou discute agora ou não discute mais, porque ou a peça orçamentária vai em agosto, então não vai ter mais com a inflação. Então tem pessoas que dizem assim, mas agora já falando em greve, não, nós estamos mais de um ano falando com o governo. Se a gente olha, nós passamos de 2003 para cá vivenciando uma grande dificuldade do campo da esquerda de se organizar em oposição a um governo gestado pela esquerda. E eu acho que daí na universidade a gente está vivendo um momento muito legal, que tem um monte de professor que não tem nada a ver com esse governo. Eu sou da geração velha que tem a ver com esse governo, a gente lutou para pôr o governo como esse. Tem uma geração nova aí que está dizendo assim, essa conta não é minha. Essa geração nova, por sinal, está nos novos campi que curiosamente estão dizendo, não dá, assim não dá. Então, e eu acho que esse é um recado que a gente tem que ter, mas o que eu quero dizer, nessa reorganização da esquerda, a gente perdeu muito. E agora, especificamente com o governo oriundo do campo de esquerda, a gente está, primeiro, 2 medidas provisórias que tiram direito. O direito do salário-desemprego, tem que dizer assim, mas veja, o cara precisava trabalhar só 4 meses para pedir seguro-desemprego. E agora o governo só passou para 1 ano, está dando uma certa moralidade. Na atual fase do capital, os empregos precários estão durando 6 meses. Quando eu jogo o seguro-desemprego, ele tem que ter 1 ano de carteira para pegar, eu estou dizendo, você não vai ter seguro-desemprego nunca. Quando a gente pega e põe uma lei de terceirização dessas, que a gente vê a desgraça que é para a classe trabalhadora, gente, quem está dizendo que está na hora de uma greve geral são as centrais sindicais, não é a Conlutas, é a CUT. Nem vou falar o adjetivo, mas a CUT tem uma forte base de apoio ao governo. Tem o pessoal que tem uma turma que critica, mas é a CUT, a CGT, a UGT, as centrais sindicais estão dizendo, está na hora, trabalhadores, não deu. Pela primeira vez num governo, desde que a gente tem o governo Lula, a gente consegue que o sindicalismo federal comece a se unir. Aí o Andes, ou a Andes, eu nem quero entrar nesse debate, mas o sindicato que nos representa diz, temos que entrar junto nessa greve. E é verdade, gente, temos que entrar nessa greve pela classe trabalhadora brasileira. Então está na hora do professor universitário começar a se sentir enquanto classe trabalhadora. Então, esses motivos nos levam. Se a gente volta a olhar o nosso umbigo, a maior parte dos reitores estão dizendo, mesmo que venha o dinheiro que não está vindo, porque o RU da Federal está só servindo arroz com feijão, já desde da semana passada. E a reitoria avisou, vai ser só isso, que não tenho mais dinheiro para chamar fornecedor. Mesmo que venha esse dinheiro, como corte, nenhuma universidade sobrevive para depois de agosto, setembro. Então a gente está vivendo uma preemência que está quebrando. Então eu não posso esperar agosto, setembro para chegar e dizer, governo, não dá para continuar com esse orçamento quebra.
A gente já terceirizou, já fez tudo o que o governo queria. A UFRJ está num absurdo, ela está chegando a 5 mil terceirizados. Não é o caso da Federal do Paraná. E aí, eu só queria dizer que não dá para fazer uma generalização. As pessoas podem não gostar do Antissindicato Nacional, podem não gostar da FASUL, da técnica legislativa, por ter diferenças quanto ao encaminhamento político. Mas ela não está na generalização do sindicalismo decadente. Esses sindicatos não estão. O sindicalismo decadente é o sindicalismo de gaveta, é o sindicalismo que vive do imposto sindical. Nós somos um sindicato de base. Temos dificuldade porque a nossa base não se mobiliza, nunca se mobilizou, mas é um sindicato que a contribuição é voluntária, todo ano a gente publica devolvendo o imposto sindical porque não o queremos, não vivemos dele. Então fazemos parte do pouco que tem do sindicalismo que presta nesse país. Mas com uma dificuldade muito grande de mobilizar uma base que não vê além do próprio umbigo. Agora, dizer que numa greve nossa os nossos professores vão de pijama, eles estão de pijama há muito tempo. Estão de pijama forçados a dar aula na graduação porque eles queriam fazer só pós-graduação. Esse cara eu não vou trazer para a greve, esse cara eu tenho que incomodar. E a greve o incomoda, então a greve é boa para ele, para nós. Nós vamos incomodá-los. Agora, quando é que a gente vai conseguir aquela greve que para todo mundo? Depois que a classe trabalhadora vai aprendendo. Greve também é exercício. A gente fica uma dificuldade muito grande de dizer assim, estou esperando ter uma greve em que eu consiga parar todo mundo. Essa vai ser um exercício, porque esse é um exercício até do processo democrático brasileiro que é hiper tardio. A universidade já é tardia. Então, a provocação que solução temos se não formos por aprendizado de mobilização? Eu não vejo outra. E pela primeira vez a gente está tentando um aprendizado de mobilização com as demais categorias de trabalhadores. E eu acho que isso é novo e é um exercício que eu acho que a gente tem que se pôr. Então a greve hoje se põe, primeiro, pelo umbigo, vai quebrar, esse sistema vai quebrar até o final do ano. O que a gente faz? Acabou o dinheiro do RU, etc. E são conquistas. Os estudantes da Federal do Paraná têm café da manhã, almoço e janta nos restaurantes universitários. E foi conquista da greve de 2012, que está sendo quebrada agora por uma falta de orçamento. Então, vai prejudicar a minha greve de estudantes? Primeiro eu vou perguntar para eles. Senão fica muito difícil, cada categoria vai perguntar, porque daí o estudante diz assim, eu não sei se vai fazer greve, que se eu vou fazer greve de estudantes, não vou prejudicar a minha família. Essa bola de neve não tem. Nós, docentes, em relação às condições de trabalho, o que a gente faz? E eu espero depois, numa greve, poder ter uma assembleia comunitária, a gente ter pauta comum, a gente poder ter pauta local. E aí eu concordo, nós estamos com um sistema dividido. As universidades brasileiras estão divididas, as condições de trabalho são... Visitem os novos campi. Eu estive num campus da Federal do Paraná, em que a universidade está dentro de uma universidade alugada. Eles alugaram um andar da universidade particular. Os professores não podem se deslocar nos outros espaços, os guardas não permitem. O estacionamento não pode ser compartilhado. São 12, 15 professores por sala. Não tem laboratório e tem 3 cursos de engenharia e 3 licenciaturas. E eles são 23 professores. Se não vierem as vagas, aquilo fica um caos. Eles disseram, os 23 voltaram querendo greve. O que eu quero dizer, então, a gente está numa diferença entre o espaço estabelecido, o espaço que já conquistou vantagens, e um espaço novo que está tendo quebrado. Só que está na hora, talvez, a gente dizer assim, está numa greve do sistema como um todo, para dizer que o sistema merece atenção. Porque senão, se a gente só deixa os novos fazendo a greve, eles podem quebrar sozinhos, mas depois a gente quebra junto com eles. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Maiara, estudante do curso de jornalismo e sou estagiária também de assessoria na UFBA. E eu vou fazer uma fala bem breve. Eu queria perguntar para o professor, desculpa, eu não consegui gravar seu nome, mas o senhor falou que só entraria na greve se tivessem estratégias que te dessem certeza de que haveria uma vitória. Só que a gente precisa apresentar proposições, né? Porque, enfim, esperar que ou apoiar o que o sindicato está propondo
ou então construir o debate apresentando proposições estratégicas para chegar até a vitória. Então eu gostaria de saber de ti quais são as tuas propostas estratégicas para que consiga fazer a greve e chegar até a vitória. Obrigada. Você quem quer começar a última questão? Só para responder essa última questão. Desculpa, Maiara, né? Uhum. Sim, então, o que colocou a Biloca? Eu acho que o nosso primeiro ponto de pauta deveria, então, esses cortes orçamentários. Já estava bem ruim a situação. Foram, sei lá, 12 bilhões. Queremos reaver esse dinheiro. Tá, então, entramos em greve. O governo vai ter que fazer uma manobra para restituir, e o Antônio mostrou de onde nós podemos tirar. Temos bastante gordura para ser queimada, né? O governo tem. Então, esse é um ponto de pauta definido. Vamos entrar na greve. E aí temos que ter mobilização. Vamos começar a fazer manifestações. O professor do Paraná falou, pô, então agora temos várias categorias, vamos fazer uma grande mobilização em frente aonde? Do Ministério da Fazenda. Não vai ser em frente à igreja Sara Nossa Terra, lá do Cunha, que a gente vai conseguir alguma coisa. Quer dizer, esse é o ponto. Eu entraria numa greve se tivesse uma coisa definida. Então, porque o principal é a falta de recursos. Nós estamos muito mal. A Federal do Paraná está melhor do que nós. Eu fui lá em março, lá do Pedro, pô, fiquei impressionado. E aí eu queria responder a pergunta que falou a colega. Pô, lá na agronomia estão fazendo currículo. Isso não, nenhuma greve resolve, isso é uma coisa interna. E nós aqui na UFPEL tem várias coisas que nós somos internamente, a nossa estrutura administrativa é muito ruim. Eu estudei na URGS, na USP, eu vejo outras universidades que são bem mais organizadas do que nós. Então, tem muitas coisas que nós internamente, nós temos autonomia, professores, funcionários e alunos, e nós não conseguimos fazer. E, olha, nós tivemos várias reitorias aqui na UFPEL que é de lamentar, olha, sinceramente dá uma tristeza. Assim. E foram muitos anos. Então, a administração nossa foi muito ruim. Então, eu só queria te dar um exemplo desse. Né? Eu acho que o ponto principal de pauta é recursos. Então, contra os cortes, nós temos que fazer coisas concretas. E só que é o seguinte, temos que nos preparar, essa greve é muito longa. A greve de 2012 ela foi suspensa, ela não terminou. E o Antônio queria que ela nunca tivesse terminado, jamais. Porque, veja bem, nós temos que ter consciência que até setembro, outubro, não vai acontecer quase nada. Na semana que vem o governo não vai apresentar nada, e vai passar julho, não vai apresentar quase nada. Em agosto vai apresentar alguma coisinha, mas que é quase nada. E aí, como nós vamos chegar em outubro se tiver corte de salário? Aí vamos ter que ir, porque não dá para a gente sair como nas últimas greves, que a gente saiu de mãos vazias praticamente, perante aquilo que estava sendo proposto pelo antes. Nada foi conseguido praticamente. Então é isso que eu quero dizer. Vamos entrar, vamos, mas vamos fazer coisas. Se precisar fazer um ato um pouco mais violento, o Levi eu não gosto dele, eu gostaria de puxar aquelas orelhas dele. Fazer um ato que a gente pudesse ter quer dizer, impacto social. A gente tem que ter um impacto social, senão a gente não vai conseguir sair disso. Então, isso é um exemplo. E sobre aquela questão também, eu fui, quando fiz o mestrado na pós-graduação, fiquei 3 anos na CEL, que é a Casa do Estudante Universitário da URGS. Eu tinha RU, não era o paraíso, mas foi muito bom. Quer dizer, a URGS conseguiu, né? Agora a UFPEL pagou uma fortuna de aluguel por aquele espaço que não é bom, né? Poderíamos ter construído quantas casas? Então, quer dizer, nós aqui também não conseguimos, com a verba que nós tínhamos, organizar um espaço melhor. Então, acho que tem também muitas coisas que a gente pode fazer. Eu queria responder para começar o debate. Eu sempre costumo dizer, né, que para o patrão e para o fiel ao patrão, nunca é a hora de lutar.
Sempre tá não, agora não é o momento. Agora não é o, nunca é o momento. Nunca é o momento de lutar. Não era o momento, por exemplo, dos metalúrgicos fazerem greve em 78 para derrubar a ditadura. Eles fizeram. E não derrubaram a ditadura, diz a Biloca. Não, eles só fizeram o presidente da República depois, que era o líder da greve. É que o partido da Biloca dizia que a greve em 78 não derrubava a ditadura, não contribuía para a democracia, não mudava a sociedade. Né? Depois veio o governo do PMDB, onde o partido da Biloca era parte do governo. Né? E dizia, o PT é um partido pequeno burguês. Depois o PT deixou de ser pequeno burguês, porque o partido da Biloca entrou no governo do PT. Mas não era hora de lutar. Não era hora de lutar contra o governo do Sarney. Agora não é hora de lutar contra o governo do Lula. Não é a hora de lutar contra nenhum governo do qual a gente faz parte do governo. Por isso que eu saí do governo. Por isso que eu fui militante do PT durante 18 anos. E quando o Lula assinou a carta aos brasileiros, dizendo que ia cumprir todos os contratos, todas as promessas que o governo Fernando Henrique havia feito para os investidores internacionais, foi a hora que eu saí do PT. Porque eu não vou assinar embaixo de uma reitoria que concorda com essa política. E não vou assinar embaixo de um governo que repete a mesma subordinação e a mesma submissão aos banqueiros internacionais como faz esse governo. Porque o governo Sarney também fez isso. E dos dois governos vocês participaram. Então essa posição de não devemos lutar porque não é a hora, é a posição daqueles que não querem fazer funcionar a história. Porque é uma pergunta simples, simplíssima, simplória, eu diria. Alguma vez vocês viram a sociedade dar passos à frente, se não fosse em função de uma longa, árdua e difícil luta social? Não existe isso. Não existe passo à frente na história se não for com luta, se não for com conflito. E muito menos na Suíça, porque agora os suíços estão se mobilizando contra o escândalo do USBC. Eu estive no final do ano passado na Finlândia. Aí a Finlândia é o seguinte, o diretor lá da Faculdade de Ciências Sociais me disse, a Universidade de Helsinki faz 3 anos que é a melhor da Europa, no ranking. Ótimo. Quantos estudantes tem a Universidade de Helsinki? A Finlândia tem 5 milhões de habitantes. Quantos estudantes tem a Universidade de Helsinki? 28 mil. Fiz as contas. A UFPEL tem 20 mil, a Universidade de Helsinki 28. A UFPEL tem um orçamento de mais ou menos uns 500 milhões de reais. Perguntei para o cara, qual é o orçamento da Universidade de Helsinki? 1 bilhão de euros. Claro, e eles são a melhor universidade da Europa. Mas é que é a Finlândia, certo? Mas é a Finlândia. E o que fez da Finlândia ser a Finlândia? A gente tem que conhecer a história da Finlândia. A Finlândia já nasceu rica. A Finlândia é um pedaço de gelo. O que fez da Finlândia ser a Finlândia? A luta social dos trabalhadores da Finlândia durante toda a primeira metade do século XX, que fez com que a desigualdade social da Finlândia fosse hoje uma das menores do mundo. Ao contrário do Brasil, cuja desigualdade social é uma das 10 maiores do mundo. Então, se a gente olhar a pauta de reivindicações do Andes, a gente pode resumir ela a 2 coisas. Gostaria de saber. Contra os cortes da educação e em favor da auditoria da dívida pública. As 20 questões do Andes, elas se resumem a isso. Contra os cortes da educação significa, por exemplo, repor o salário dos técnicos administrativos. Significa garantir que o orçamento da educação não seja cortado, porque são os cortes de orçamento da educação que impedem a construção da moradia estudantil na UFPEL. São os cortes na educação que impedem que os estudantes de especialização, de mestrado, tenham direito a bolsas, por exemplo.